Boa tarde a todos. Estamos aí iniciando mais uma live e hoje a gente vai ter a presença aqui da engenheira Márcia Mello, uma pessoa que tem uma vivência muito grande aí na alvenaria estrutural, né, de blocos cerâmicos, tem um histórico muito grande, uma experiência muito grande no mercado. Eu acho que a gente vai ter aí um papo bem legal e bem elucidativo de alguns conceitos aí. O Gerson Fioravante, tudo bem, Gerson? Obrigado aí pela presença. Temos aqui a engenheira deixa eu ver aqui um pouquinho, quem que é? Geise Farias, Gerson Fioravante, Márcia Mello, olha, a Márcia está aqui com a gente, então vamos bate-papo. Estamos até um pouco adiantados hoje. Márcia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia? Como vai? Há quanto tempo? Pessoalmente, né? Porque eu tenho visto você por aí nas lives. Está ficando famoso. Pessoalmente faz tempo, ficamos realmente afastados aí por questão dessa nova situação, né? E acaba que a gente aprende a usar novas ferramentas. Nem me fale, para mim é tudo novo, hein? Muito bom. Ô, Márcia, como tem sido uma regra aqui, a gente sempre apresenta os nossos convidados antes, então eu queria fazer uma apresentação sua. Bom, então, a Márcia Mello é uma engenheira civil formada pela Universidade Federal de Viçosa, fez mestrado na Federal de São Carlos, atuou por 11 anos no departamento técnico de uma grande indústria de blocos cerâmicos, que até por um período o nome da indústria se misturou com o nome do sistema, que foi a Cerâmica Seleta, que muitos engenheiros da velha guarda, eles pediam até pouco tempo atrás bloco Seleta, né? Então, virou até o nome do produto, né? E não como bloco cerâmico, né? Mas, enfim, a importância desse momento, né? A Márcia também participou de muitos grupos de estudos, né? Da norma de produto, né, que foi a última revisão agora em 2017, norma dos blocos cerâmicos, e também da importante norma de projeto, controle e execução de alvenaria estrutural. Nós tivemos 2 estudos recentes, em 2010, e agora fizemos uma revisão em 2020, uma revisão muito importante. E então, a Márcia sempre participando, sempre muito atuante, né? Ainda a Márcia tem um livro publicado junto com o Dr. Guilherme Parsequian, e foi até um entrevistado nosso aqui há um tempo atrás, não é? E fez um trabalho muito legal. Aliás, Márcia, esse livro tem disponível para comprar ainda? Como é que está? Não tem, menino. Olha só, esse aqui é filho único. Nossa, Márcia. Na hora que você acabar aí, eu explico um pouquinho do livro. É importante a gente falar um pouquinho dele, tá? Ótimo. Muito bom. E atualmente a Márcia dedica-se à construção de edifícios. A Márcia está envolvida na construção civil, até como investidora, vamos dizer assim, como técnica, e tem feito trabalhos de treinamento sobre alvenaria estrutural e sobre vedação racionalizada. Você continua projetando, Márcia, fazendo projeto de modulação, paginação? Como é que está isso? Sim, assim, parte de cálculo de alvenaria estrutural eu tenho feito pouco, sabe, Sandro? Porque aí demanda mais um pouco da sua atenção, a gente tem que estar muito em cima do projeto. Eu tenho feito mais a vedação racionalizada, porque aí eu consigo que as pessoas me ajudem melhor. Como eu tenho que me dedicar às minhas obras, eu acabo fazendo mais os projetos da vedação racionalizada. Esse é bem legal, é gostoso de fazer, é uma coisa tranquila, e a minha supervisão é menor. Então, eu consigo fazer isso junto com as outras atividades. Ok, Márcio, mas então vamos entrar já direto ao assunto. Eu hoje vou pôr uma pergunta bem ampla aí, que é o seguinte: quais as vantagens da alvenaria estrutural, de modo geral, assim, uma pincelada? Legal. Então, vamos lá. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né? Oi ao pessoal que está aí assistindo a gente, é um prazer. Eu gosto muito de falar desse assunto, acho que todo mundo já sabe disso.
Então, quais as vantagens, né? Por que a gente vai trabalhar com alvenaria estrutural se na faculdade a maioria de nós aprendeu a trabalhar com concreto armado, madeira, estrutura metálica? Isso a gente aprendeu bastante. Mas quando a gente acaba saindo, a gente vai buscar um sistema que seja mais econômico, Sandro, não tenha dúvida, né? Desde que todo mundo está fazendo esse trabalho, você está produzindo, o outro está fazendo o projeto, porque a gente sabe que a obra vai ter que ser mais econômica sem perder a qualidade. E aonde que a gente busca essa economia? É bem interessante, porque é uma coisa muito fácil, mas às vezes as pessoas não entendem. Por exemplo, quando eu estou trabalhando com concreto armado, o caminhamento das cargas é feito de uma forma. Eu tenho lá as lajes, independente do tamanho do meu prédio. Eu tenho um prédio de 10 pavimentos. Aquela última laje manda a carga para a viga, no caso de uma estrutura de concreto armado convencional. A viga, aquela peça na horizontal de concreto, manda a carga para o pilar. E assim ele vai fazendo em todos os pavimentos até chegar lá embaixo na minha fundação. Tá? E essa é uma estrutura típica de concreto armado. Quando eu estou trabalhando com alvenaria estrutural, essa transmissão não é mais assim. Essa alvenaria que eu vou fazer para dividir o ambiente, para proporcionar um determinado conforto térmico, acústico, ela, além de ter essa função, ela vai também receber todas as cargas da estrutura. Então, aquela última laje lá do nosso prédio de 10 pavimentos, ela vai passar a carga da laje para a última fiada de alvenaria, e aí ela vai passando, transmitindo até chegar na nossa primeira fiada do nosso prédio, e aí distribuir isso para a nossa fundação. Então, a carga também está se comportando de uma outra forma. Por isso que eu tenho que ter esse controle mais rigoroso quando eu estou trabalhando com alvenaria estrutural. Aí você me perguntou da economia. Por que eu tenho economias, tá? Vamos pensar no concreto armado, que é mais... todo mundo conhece. Até o leigo, né? Ele já viu lá o prédio, ele sabe daqueles pilares, aquelas vigas, eles sabem da responsabilidade daquilo ali. O que acontece quando eu deixo de fazer tudo aquilo e vou fazer só a alvenaria com a estrutura do meu prédio? Eu vou eliminar a forma. A forma de madeira tem aquela pegada ecológica, lógico que é muito importante, mas ela é um produto caro. E ela representa, na nossa estrutura de concreto armado convencional, as formas elas representam em torno de 25% do custo da estrutura. E a estrutura, ela representa, em média, 20% do custo da obra. Então, quando eu elimino forma, de cara, eu já tenho que ter eliminado entre 5% e 7% do custo da minha obra, do custo final da minha obra. Tá? Então, as formas é um item. A gente vai estar eliminando grande volume de concreto e de aço. Ah, você não tem aço na alvenaria? Tem. Só que esse aço, as barras são retas. Eu não tenho aquele monte de tipo de bitola diferente, estribos em tamanhos diferentes, em várias bitolas, muito ferro embaixo, muito ferro em cima. Então, eu eliminei esse aço. Tá? Concreto que a gente vai usar, que a gente chama mais comumente de grout, né? Que é aquele concreto com um pedrisco, uma pedrinha menor, o volume é muito pequeno. Porque os furos dos blocos, eles têm 7x7, 7x12. Então, quando eu tenho que usar esse concreto, é um volume muito pequeno. E aí eu vou eliminar também. Então, reduzir concreto, reduzir aço, reduzir as formas. Eu vou ter, porque é lógico que não dá tempo da gente falar tudo aqui, mas a forma como a gente controla a nossa alvenaria é tão rigorosa, e os blocos que o pessoal produz também, eles têm um controle dimensional muito grande, que faz com que as nossas paredes fiquem perfeitas. Como eu tenho que ter essa parede perfeita para ir transmitindo carga fiada a fiada? Porque se eu fizer assim com a minha parede, não vai haver transmissão de carga, não vai dar certo. Como as minhas paredes são muito perfeitas, e eu estou controlando isso o tempo todo, as minhas espessuras de revestimentos vão ser mínimas. Vai ser o que a norma pede. Né? Eu não vou ter que chegar lá no final do meu prédio e vir com 10 centímetros de argamassa, 5 centímetros de argamassa. Eu vou trabalhar com espessuras mínimas de revestimento. E junto com isso, a produtividade da mão de obra também é maior. Por quê? Ele não tem mais aquelas fases de concreto armado. Faz o pilar, faz a forma, coloca o aço, concreta, espera o tempo de cura, tira aquela forma, espera para poder fazer o pavimento de cima. As alvenarias têm um certo tempo que eu vou ter que
cuidar, mas é assim, no máximo 12 horas para eu poder estar grauteando. Então a obra se torna muito mais rápida. Tá? E isso é uma das questões também. Outra coisa, não tem desperdício. Quando a gente chega numa obra de alvenaria estrutural, a gente está vendo, os insumos são menores. Eu tenho bloco, eu tenho argamassa, né? Eu tenho os equipamentos ali para levantar aquela parede, mas eu não estou vendo entulho, eu não estou vendo bloco quebrado, eu não vou estar vendo peças quebradas, porque a gente sabe exatamente quantas peças eu vou usar naquele pavimento. Então eu já vou encomendar do meu fornecedor exatamente o que eu vou usar. Vou guardar lá no meu depósito, lá no meu canteiro. Então eu tenho um canteiro também mais racionalizado. Então, todas essas coisas que eu falei, e outras ainda também que eu não tenha lembrado, por exemplo, eu tiro o carpinteiro, né? Eu coloco ele para fazer uma outra função na obra, eu não tenho armador na minha obra, então eu tenho menos profissionais, tenho menos insumos, menos desperdício. Isso tudo tem que me dar uma redução de custo no final da minha obra, e com a mesma qualidade. Tá? Então, a gente estima aí um número que varia, ele varia bastante esse número, por quê? Vai depender do tipo de obra, tá? Todas as obras que eu vou fazer em alvenaria estrutural vão ser mais econômicas, mas se elas vão ter a mesma redução de custo, que é o que acontece assim num predinho aí entre 6, 10 pavimentos, sob fundação direta, é onde eu tenho uma economia entre 20% e 25% do custo final da obra. Aí você fala, poxa, mas eu vou fazer uma casa-terra, eu não vou ter economia? Vou, mas essa economia vai ser proporcionalmente menor. Ah, eu vou fazer um prédio de 15, até 15 pavimentos, você ainda tem uma economia legal, mas se eu fazer um prédio maior que esse, vou ter 20% de economia? Provavelmente não. Porque aí são outras influências que você tem que vão estar elevando o custo dessa obra. Você precisa de usar mais aço, você precisa de usar blocos de maiores resistências, você tem movimentação de material que vai estar impactando. Então, assim, nesse ponto bom, né, da alvenaria, o prédio aí entre até 10, 12, 14 pavimentos é excelente. E também sobre fundação direta, tá? Tô falando muito rápido, tá me ouvindo bem? Tá tranquilo? Tá tranquilo, tá muito bom, tá ótimo. Não estou me enrolando aqui? Não, tá bem explicativo. Ô, Márcia, agora sim, quando a gente fala é bom para qualquer projeto, o que característica de projeto inicial que você já coloca que já desqualifica uma obra para ser feita em alvenaria estrutural e tem que ir para o concreto armado? Qual a característica da obra que já faz isso de cara? Além dos prédios muito altos, né? No nosso caso, aí, prédios de mais de 15, 16 pavimentos, esse já não dá mesmo. Seria obras que têm grandes vãos, grandes panos de lajes, pés direitos muito altos, que se isso não for muito bem elaborado, não for muito bem dimensionado, a gente não vai ter tanto sucesso. Tá? Então, assim, você vai fazer uma casa de altíssimo padrão. Tá? Não, ele vai ter lá os seus 10, 15% de economia. Mas você acha, você que acabou de ganhar lá na Mega Sena e vai fazer aquela mansão, que vai pousar helicóptero, que vai ter cinema, que vai ter não sei o quê, você está interessado em eliminar 10% do custo da estrutura, vedação e revestimento da sua obra? Você acha que é essa a grande preocupação do cara? Não é, né? Então, assim, é mais interessante ele poder chegar e falar, não gostei de nada aqui, vamos derrubar isso tudo, eu vou fazer esses cômodos diferentes, não gostei. Quer dizer, eu posso não gostar, eu tenho dinheiro, eu vou fazer e tal. Isso é muito mais importante para ele do que economizar um pouco na estrutura dele. Tá? Então, não que essa obra de altíssimo padrão ela não vai ser econômica, mas será que eu preciso fazer nesse? Eu acho que isso eu penso bastante. Tá? Agora, o médio padrão, aquela coisa que você sabe que os cômodos não vão mudar tanto, né? Porque a gente pode, no projeto, a gente pode colocar uma outra mudança, mas eu sei que pela disposição daquilo ali não vai mudar tanto. Então, essa seria uma, né? Pés direitos muito altos, panos muito grandes de laje. Eu trabalharia aí onde é mais econômico, tá? Em torno de 5 metros, 5,5, né? Um pouco mais amarradinho, mais travadinho ali, tá? Por que o pessoal fala que não, a alvenaria é legal para popular? Porque no popular a economia é maior. É só isso. Ela é onde eu tenho o meu ponto máximo.
né? Se eu variar 25% de economia, eu vou ter no meu popular. Já na minha casa de alto padrão, ela já vai ser um pouquinho mais tímida. Mas vai acontecer, por todos aqueles motivos que a gente falou, tá? Então é isso que a pessoa tem que avaliar. Às vezes ela vai fazer uma casinha térrea, uma só. E aí ela não sabe mexer, o engenheiro dela não sabe trabalhar com alvenaria, eu não tenho um bloco perto de mim. É melhor ficar no convencional. Né? Ah, não, a Márcia, poxa, viveu a vida inteira dela fazendo alvenaria estrutural. Tudo que ela vai fazer, ela gostaria de fazer em alvenaria estrutural, porque é o dia a dia, eu tenho um bloco aqui perto, eu tenho, né, eu posso usar isso. Agora, vai começar a repetir, Sandro, aí não tenha dúvida, vale a pena procurar já e usar todas essas ações que a gente falou aí para trabalhar com alvenaria. Tá? Muito bem, mas agora sim, vamos dizer, para a gente ter um sucesso na obra, eu decidi fazer uma obra ou fazer um canteiro de obras em alvenaria estrutural. Quais os passos importantes, a preocupação no caso do empreendedor ali, para que ele tenha sucesso, tenha uma obra com bastante sucesso? Tem os passos assim, importantes para ser dado? Tem algumas coisas que, por exemplo, ele decidiu que é alvenaria estrutural mesmo, ele tem um bloco ali que está no máximo aí uns 200 quilômetros dele, 200 e pouco, porque o bloco também ele não vai viajar tanto, né, Sandro? Então ele já tem esse conhecimento, ele vai ter que fazer um projeto. Não adianta, tá? Às vezes as pessoas, é tão simples, né, empilhar bloco, que as pessoas pensam, poxa vida, mas o meu pedreiro não sabe trabalhar com isso, tá? Isso era muito comum antigamente, hoje em dia já está melhorando, mas ainda tem. Tem muito engenheiro que não domina aquilo e acha que consegue tocar sem projeto. Aí quer que o pedreiro faça a obra dele sem um projeto. Não dá. Não dá porque a gente tem que sair com um projeto de arquitetura, se possível, já pensado na modulação de um bloco. Mas tudo bem, isso não vai inviabilizar uma obra. Mas aí o que ele vai fazer? Ele vai pensar numa obra, sejam várias casas, sejam vários prédios, mas se possível, se ele conseguir pensar em algum multi de bloco, já está ótimo, o arquiteto já projeta assim. Mas se ele não conseguir, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um projeto de modulação, ele vai fazer as paginações, tá? Ele vai fazer um projeto de hidráulica, vai fazer um projeto de elétrica. E o mais importante, Sandro, não adianta pegar os melhores profissionais que você tem na sua cidade e contratar. Eu tenho certeza que eu estou com os melhores profissionais, eu estou comprando o melhor bloco, o Sandro vai me fornecer o melhor bloco que ele produz aqui, está tudo aqui na obra, a argamassa está certa, mas eu esqueci de compatibilizar esses projetos. Tá? Ainda hoje, infelizmente, a gente ainda esquece. Tem um bom projetista de estrutura, tem um bom projetista de arquitetura, de elétrica, de hidráulica, mas eles não estão conversando. Tá? E aí, se eles não conversam, se eles não decidem ali, eu vou fazer shaft para descer uma elétrica, uma hidráulica, eu vou fazer uma parede de vedação para poder cortar na horizontal, e a gente mandar isso para a obra, o pessoal não tem sucesso. Porque o pedreiro, ele aprendeu a sentar o bloco, ele aprendeu a ler um projeto, mas ele não pensou nisso, né? Então, quem tem que pensar nisso é o investidor, é aquela pessoa que está coordenando essa obra. Então, os passos que eu seria de ver assim, começa no projeto, existe um controle de execução de obra que a gente tem que fazer, hoje está muito fácil, a norma já baliza a gente. Tá? Eu estou fazendo e estou controlando, eu estou fazendo e está de acordo com o que foi especificado pelo meu projetista. Eu estou controlando o material que eu estou recebendo. Então, eu tenho que ter todas essas variáveis dominadas para que eu tenha realmente uma obra de sucesso e uma obra de qualidade. Márcia, um minutinho que eu aqui agora fiquei sem som, não sei porquê. Você não está me ouvindo? Não, é eu aqui que entrou uma coisa aqui e me atrapalhou aqui. Peraí, só um pouquinho. Tranquilo. Eu fiquei sem som total e não estou conseguindo falar mais. Não estou te ouvindo agora. Você me ouve bem? Eu estou te ouvindo bem. Eu estou te ouvindo. Bem, né? Eu não consigo ouvir você. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Será que não é o meu? Acho que não, né? Que coisa. O meu som aconteceu com o meu som. Vamos ver. Olha o Rangel. Aqui, mídia. Vamos lá, será que agora eu consigo te ouvir? Vamos, vai. Tá me ouvindo, Sandro? Não estou te ouvindo ainda. Sumiu o som aqui para mim. Espera aí, Marcia.
Que coisa. Eu não mexi em nada, é o seu Não, mesmo. fui eu aqui. A minha tecnologia. Vocês estão me ouvindo bem, mas eu não ouço Todos estão vocês. ouvindo nós dois. A Manu falou que está Mostre aí, ouvindo. então. Vocês me ouvem, né? E eu não ouço vocês. O que será que está acontecendo aqui? É que entrou uma ligação aqui e eu não atendi e botei no mudo a ligação. E Aí ficou. acabou que, que eu fiquei sem o som. Eu Poxa, fiquei, eu fiquei com medo de acontecer isso, desliguei o telefone. A minha filha falou, desliga o telefone, mãe. olha, vou te falar uma coisa, viu, Márcia? Essas novas tecnologias judiam da gente, viu? Tá Ai, tudo fica certinho aqui, tranquilo. entrou uma linha aqui. Você acredita que ela me estraga? Aí, cheio de gente conhecida aí, que legal. Tá me ouvindo agora? Estou ouvindo, voltei. Então tá Voltei. bom. Vamos lá. Desculpa aí aos Vamos nossos lá. ouvintes aí, esse pequeno lapso, esse pequeno problema aqui. Mas, bom, nós estávamos falando dos passos para ter um projeto de sucesso. Aí você falou do engenheiro que às vezes pega o pedreiro que tem o hábito de usar e não faz o projeto, e o projeto é muito importante, o projeto é fundamental ao sucesso da obra. Aí, um outro detalhe, para se aprender a utilizar, porque tem essa mística de que uns acham um bicho de sete cabeças muito difícil. O pedreiro, quantos anos de curso ele tem que fazer para começar a usar o alvenaria estrutural? Nossa, Sandra, é tão simples. Assim, se a gente partir do princípio, né, que ele já é pedreiro, porque aí ele já aprendeu algumas técnicas, ele já sabe o que é alinhamento, ele já sabe assentar um bloco, né? Então, se ele já é pedreiro, as diretrizes que a gente vai dar para ele fazer uma obra de alvenaria estrutural é muito tranquilo. Basicamente, o que nós temos que ensinar para eles? Nós vamos ensiná-los a ler um projeto, tá? Então, você vai mostrar um projeto de modulação, uma paginação, falar, olha, esse retângulozinho aqui, ele é um bloco, sei lá, um bloquinho aqui de 29. Esse aqui é um bloco de 44. Você está vendo como ele está disposto aqui? Então, aquilo que eu falei no começo, por exemplo, como é que são as cargas, como é que elas estão caminhando ali, Sandro? Quando você fala isso para o pedreiro, os olhinhos brilham. Porque aí eles entendem por que aquela engenheira chata está chegando na obra com aquela régua enorme ali e está medindo o tempo todo o prumo, nível daquela parede. Será que ela está pensando só em economia? Não, ele entendeu que se a parede não estiver perfeitamente aprumada, não está transferindo carga. E ele sabe que se o pilar não estiver perfeito, ele não vai transferir carga. Então é um perigo fazer um pilar sem a resistência de concreto que eu preciso e se ele não estiver perfeitamente aprumado. Ele não sabe disso. Quando você fala que a alvenaria também é assim, ele já muda. Então o olhinho brilhou, quer dizer, não tem nada de segredo ali. Ele vai ter que assentar o bloco, ele vai ter que usar as peças para que os furos coincidam, porque a gente vai ter ali uma elétrica pelo furo, a gente vai passar uma barra de aço, a gente vai ter alguns detalhes ali que são muito simples, mas ele já sabe fazer. Aí ele fica com medo de ler o projeto, né? É lógico, ele não está familiarizado com isso, o pessoal não tem nem tanto costume assim, né, de projeto. Mas a gente faz, aquele curso que a gente faz lá na Servir é muito legal. Porque vai lá os pedreiros, eles sentam com os engenheiros, aí eles leem o projeto, e aí, assim, mas clareia, sabe? É muito interessante. Então, o que a gente passa lá? A gente passa uma manhã falando uma parte teórica, e à tarde a gente vai lá, olha o bloco, pega o bloco médio, faz uma amarração, faz outra amarração, ele vê alguns equipamentos, mas ele já está ali. É lógico, né? Ele vai apanhar um pouquinho quando for fazer a primeira fiada, tem umas manhas ali que a gente explica, mas é tudo muito simples. Então, assim, treinar, eu particularmente, é lógico que eu trabalho com isso há muito tempo, mas eu acho que o que falta são os nossos colegas, os nossos engenheiros, eles terem essa facilidade aí, eles aprenderem isso dessa forma mais fácil para poder passar para a obra, tá? Orientar esse pessoal, porque é muito simples orientá-los.
Não tem dificuldade nenhuma. Então você diria assim que num dia de curso, no outro dia esse profissional já consegue executar uma casa, por exemplo, já faz. Desde que tem um projeto, né, ele consegue. Mas aí a gente está judiando deles e querem que eles peguem os blocos e façam um projeto na obra, aí não tem jeito. Mas se tiver um projeto, tiver detalhadinho, bem bonitinho, ele toca, Sandro. Então a gente precisa de um dia para treinar esse pedreiro, né? Como eu disse, tem que ser um pedreiro, alguém que já tenha noção realmente de obra, já tenha assentado blocos, né? Geralmente, esse bloco aí eu já trabalhei. Então, quando ele fala esse bloco aí eu já trabalhei, ele já tem uma boa noção do que é a alvenaria, tá? É bem tranquilo. Mas eu vejo que na alvenaria estrutural nós temos muitas ferramentas diferentes que a gente não acha na alvenaria convencional. Essas ferramentas é mais uma perfumaria, um preciosismo, uma coisa para enfeitar o pavão, ou elas efetivamente dão um resultado final diferente? Elas dão, algumas dão resultado. Eu acho que eu não vou precisar de tudo que está disponível. Isso tudo, Sandro, você vai sentindo a necessidade a partir do momento que você vai melhorando, que você vai racionalizando, que você vai sentindo essas vantagens. Porque tudo está no nosso bolso, não adianta. Você vai falar, eu vou comprar tudo quanto é ferramenta aqui e vou começar a usar de uma vez, mas aí o pessoal não vai saber também ainda usar tudo e tal. Não quero me assustar. O que eu recomendo, tá? Você precisa ter o escantilhão. O escantilhão, ele é uma peça fantástica. Por quê? Porque isso está ligado com a qualidade da nossa alvenaria. Lembra que quando o bloco, ele tem 19 centímetros de altura. Tá? E a gente faz uma espessura de junta aqui de argamassa de 1 centímetro. Mas esse 1 centímetro, ele tem que ter 1 centímetro. Ele não pode ter 2 centímetros, ele não pode ter 5 milímetros, ele pode ter 10 mais ou menos 3. Por quê? Se tiver uma espessura muito grande aqui, a minha parede vai perder resistência. E se tiver uma espessura muito fininha também, a minha parede vai perder resistência. Então, eu preciso garantir esses 10 milímetros aqui. O escantilhão, ele é uma peça metálica, ele já está graduado e ele vai ter medidas a cada 20 centímetros. Se o bloco tem 19, você controlou pra caramba o bloco na hora de produzir, e ele está com 19, mais ou menos 3, se eu estou com uma linha a cada 20, você concorda que a minha junta vai ficar com os 10 milímetros que eu preciso? Então, eu posso comprar um escantilhão metálico, tá? Lógico, eu tenho fabricantes excelentes que vão ter essas peças metálicas e que também duram mais, mas eu posso fabricar isso numa obra também. Eu preciso ter essa espessura controlada. Então, por exemplo, uma obra de alvenaria estrutural sem escantilhão não é legal, tá? Outro equipamento, colocar argamassa. A gente pode usar a colher? Até posso, só que eu estou colocando mais argamassa, eu estou jogando argamassa fora aqui pelos furos dos blocos, tá? Aí se eu uso uma colher meia cana, se eu consigo usar uma bisnaga, eu estou dando mais produtividade e estou economizando material. Hoje em dia a gente não faz mais isso, porque o negócio já está tão disseminado, né? Graças a Deus está todo mundo já muito craque nisso, e você não fica mais comparando quanto de argamassa você joga fora, dependendo do equipamento que você está usando. Antes, lá, né, no século passado, a gente media quantos caminhões de argamassa eu estou perdendo porque eu estou usando a colher ou eu estou usando um outro equipamento. Tá? Então, essa aí, o nível, não tem como você fazer uma obra sem um nível decente. Tá? Você precisa ter, porque é prumo, nível, alinhamento, espessura de junta. Isso aí a gente está exigindo o tempo todo, Sandro. Toda hora que você chega na obra, o que você está olhando é isso. Para o nível, alinhamento, espessura de junta, tem que estar tudo perfeito, né? Para isso vai, lá nos nossos revestimentos, vai impactar e também na transmissão de cargas, tá? Uma outra, a régua de prumo e nível. Não tem uma régua. Pô, mas você tem o prumo. Agora o cara trabalhou o dia inteiro sem um prumo, sem um nível, sem nada. Ele tem que ser muito bom para garantir que essa parede está perfeita, não tem? Aí, com o tempo, ou com o número de repetições, ou com a velocidade que você vai ganhando, você vai colocando talvez um gabarito de janela, você vai colocando um gabarito ou metálico, ou um gabarito de porta. Então, aí você vai colocando esses equipamentos aos poucos. Eu até sempre recomendo, falo, olha, vai fazer,
compra lá uma colher meia cana, né, ou uma bisnaga, para ver se o pessoal vai se adaptando com as ferramentas para não parecer muita novidade. Porque, na verdade, não é muita novidade, mas para não assustar ninguém, né? Ele já vai ter que ler o projeto, ele já vai conhecer as peças, então vamos devagar aqui nos equipamentos, mas só com o que é realmente importante. Tá? Ô, Márcia, você desbravou muito o mercado. Você, quando foi para o mercado com a cerâmica da alvenaria estrutural, você pegou um mercado totalmente cru, despreparado e que com muitas pessoas sem informação. Como é que você vê isso hoje? Como é que está hoje? Está diferente? Você sente uma diferença no mercado hoje? Tá bem diferente, Sandro. Graças a Deus. Eu acho que melhorou bastante. Sabe, eu vejo que os próprios fabricantes mesmo... Eu estou falando mais para o bloco cerâmico porque é o nosso assunto aqui, né? Mas, principalmente, assim, eu vejo que as pessoas se interessam mais em ensinar, a gente tem muito mais material técnico, né? Naquela época, 2010, não é tanto tempo isso, a gente não tinha um livro, né, bacana sobre isso, a norma foi publicada em 2010, então eu sinto que a gente apanhou bastante, né? A gente demorou, as obras não tinham qualidade, né? Era muito sofrido. Você chegava lá, tinha um bloco bom, tinha um produto bom, mas eram mal feitas, o pessoal rasgava a parede, tá? Não vou dizer que está perfeito, não, mas que melhorou bastante, melhorou. E a gente, é até bom, né, que a gente contribuiu para isso, né? De alguma forma, a gente estava sempre tentando lá vender o bloco e para isso a gente ajudava, treinava o pessoal, começamos a fazer curso, começamos a treinar a mão de obra, isso tudo ajudou bastante. Eu acho que sim, eu estou bem otimista em relação a isso. Há pouco tempo atrás, a gente conversando aqui com um outro professor, e a alvenaria estrutural não é uma matéria de cadeira, né? O engenheiro na graduação ele não tem nenhuma informação de nenhum contato com a alvenaria estrutural. Me parece que isso é uma matéria de especialização. Isso sempre foi assim, quer dizer, nunca houve, no seu tempo, quando você se formou também, você não teve nenhuma formação sobre isso. Curiosamente, né, eu me formei em 95, lá em Minas, mas eu acho que eu já tinha que trabalhar com isso mesmo. O meu professor de materiais, ele veio para uma FEICOM, olha só, ele veio para uma FEICOM e levou alguns catálogos da Seleta para nós. Então ele deu lá, daquela matéria de construção civil, né, tinha 1 e 2, ele deu para a gente fazer uma modulação. E aí, coincidentemente, até por causa de alguns amigos e tal, eu vim fazer um estágio na Seleta. Então, eu já tive um contato com a alvenaria, mesmo estando lá. Mas não tinha nenhuma disciplina voltada para a alvenaria estrutural. E hoje mesmo, eu não sei se lá naquela universidade já tem. Mas hoje, só algumas que você já tem a disciplina, viu, Sandro? Não são todas, não. E isso é uma coisa também que atrasa bastante, né? Que se tivesse, se a gente saísse de lá sabendo dimensionar a alvenaria, como a gente aprendeu a dimensionar concreto armado, estava perfeito. Mas ainda tem. E esse trabalho aumentou bastante, tá? Eu estava te dizendo, os fabricantes estão fazendo mais, a Anice está trabalhando, a Servir está movimentando. Então, isso tudo tem ajudado a desenvolver o mercado. Porque a gente já tinha esse trabalho lá no concreto, no bloco de concreto, mas no cerâmico ficava meio tímido, né? E hoje o pessoal está vendo que não, que tem também, que tem bons produtos cerâmicos, os produtos estão muito bons, o pessoal está se qualificando bem, então tá bem legal. Ô, Márcia, agora que você falou do bloco de concreto, a gente poderia dizer que existe alguma vantagem técnica numa construção, eu utilizando, comparando um bloco com outro, tem uma vantagem técnica aí? Tem algum ponto que você enxerga de vantagem de eu estar utilizando a alvenaria estrutural cerâmica? Tem. Eu sou meio suspeita para falar, né? Mas quando eu estava lá estudando lá em Viçosa, ainda na época, era bem legal isso, porque a gente conhecia os materiais e a gente via as qualidades dos materiais. Então, cerâmica, a gente sabia, por exemplo, a gente nem tinha norma de desempenho, não tinha nada. Nossa, imagine, né? A norma tem 5 anos que está em vigor agora. Mas a gente já sabia, por exemplo, as características do material em trocar calor,
né? É um material que ele isola mais o calor, ou ele passa o calor mais rápido. Pra você ter uma ideia, a gente aprendia lá, era coeficiente de condutibilidade térmica. Do cerâmico é 1, do concreto é 1,8, 1,7. Quer dizer, a gente já sabia que o material trocava calor com mais dificuldade. Então, o que, que é? Eu tenho um desempenho melhor. Né? Você não tem o filtro de barro? O filtro de barro ele segura ali aquela temperatura, ele deixa a água fresquinha. Então, a gente já sabia disso. Tá? E outra coisa, no material cerâmico, a gente, quando eu vou ver, se eu vou comparar, eu vou começar uma obra ali agora, eu vou usar o cerâmico, eu vou usar o concreto e tal. Uma coisa que é muito interessante, que aumenta mais ainda a nossa redução de custos, é o peso. Tá? Um bloco de um 14 por 39, por exemplo, ele pesa 7 quilos no cerâmico, em média. Tá? Um de concreto pesa 12. Então, você percebe que o pedreiro... Eu acho muito legal que eu pergunto isso nos cursos, né? Quanto pesa o bloco de concreto? Quanto pesa o bloco cerâmico? Ah, pesa 12. Fala, então você faz a mesma parede que você faz no cerâmico, você faz no concreto? Ah, não, né? Isso não. Por quê? Ele é mais pesado. Então, eu vou produzir menos. Tá? Eu tenho uma produtividade maior quando eu uso um bloco mais leve. Essa é uma das características também. Isso dá um alívio até nas fundações, tá, Sandro? Por mais que não seja tão significativo assim, na época que a gente vendia bloco era muito interessante, porque tinha muito concreto, os predinhos eram bastante dimensionados para blocos de concreto, e a nossa função era mudar aquilo para cerâmico. Né? A gente tinha o produto atendia e a gente queria mudar. E aí a gente pediu para o pessoal fazer, às vezes chegávamos a pagar um outro projeto. Eu falava, tá bem, você vai fazer lá, era muito bom, que tinha 50, 100 predinhos, né? Você vai fazer esses predinhos de blocos de concreto, já está dimensionado, vamos fazer um outro projeto para bloco cerâmico? Aí quando ele fazia o projeto, e a gente via a redução, por exemplo, do volume de aço que tinha nas fundações, e você multiplicava aquilo pelo número de obras, já pagou o projeto, já mudou, e ele já teve uma boa economia no final da obra. Sabe? E eu estava te falando também das características, né? Era muito legal e hoje parece que esqueceram. Mas o que acontece? Aquelas obras de alto padrão, aqueles apartamentos maravilhosos que saíam em São Paulo e tudo, já estava garantido que era cerâmico. A gente ia vender o bloco cerâmico para eles, porque o próprio construtor não aceitava o outro produto. E aí foi vindo trabalho de marketing, trabalho de uma maneira geral, as pessoas começaram a aceitar mais um bloco de concreto. Tá? Outras vantagens, por exemplo, permeabilidade. Né? Esse bloco ele segura mais essa água, então ele demora mais para passar como é que eu poderia dizer? Se o bloco estivesse aparente, ele vai demorar mais para absorver isso. A absorção total é maior, mas a permeabilidade é menor. Tá? Então, seriam mais ou menos isso que a gente teria de economia. E hoje, uma coisa que está bem legal também, e que eu não trabalhei muito com isso, porque eu já não estou mais na meio cerâmico, mas vocês têm fabricado esses blocos com paredes maciças. Esses blocos com paredes maciças, eles nos dão uma eficiência maior. Né? Aquela relação prisma-bloco que o calculista faz lá, ela está um pouco maior. E isso nos dá também condições de fazer prédios um pouquinho mais altos com as mesmas resistências de blocos. Tá? Isso é uma coisa legal também. Então, conforto térmico, resistência ao fogo, a acústica que não era lá essas coisas, com esses blocos também de paredes maciças, a gente tem conseguido atender perfeitamente a norma de desempenho. Então, assim, o que chama mais a atenção é isso. Tá? Eu acho que tá bom também, né? A rastreabilidade também é uma coisa legal, tá? Porque a gente tem os números gravados aqui no bloco. Então, eu mandei esse bloco para uma obra gigante. E você me mandou um bloco de 12 MPa, aquela coisa, né? O primeiro pavimento, eu já separei aquele bloco. Ah, misturou tudo. Não, peraí. Eu sei o número do lote aqui, eu vou ligar para o Sandro, ele vai me falar qual foi a resistência que esse bloco teve. Então, essa rastreabilidade é legal também. Estou falando demais, né? Não. Pelo contrário, está falando bem. Aqui, nós temos aqui um comentário aqui do Jorge Lopes. A Márcia aqui no nosso estado nos ajudou muito
O Jorge Lopes deve ser de longe, não? Será que ele é do Piauí? Da onde é esse Jorge Lopes, Márcia? Tô com saudade de ir para Teresina, Jorge. Você não me convidou mais. É um querido, Jorge, José Joaquim, são muito. E eu adorava, eu ia para lá, fazíamos cursos com o pessoal dele. A gente, muito legal. Bom, tá aí, né, Jorge? Não estou te vendo, mas muito bom ver vocês ouvindo a gente aí. A Barro Belo também está mandando um abraço aqui para você, que está também no grupo aqui. Enfim, o pessoal, né, que tem... Você desenvolveu trabalhos em muitos estados aí e levou essa cultura da utilização e desmistificou essa complexidade que às vezes a pessoa que desconhece acaba colocando. E é comum a pessoa desconhecer e aí carregar a mão naquilo que não é para carregar, tipo, não, só a parede não aguenta, vamos encher tudo de grau, vamos botar armadura em tudo. Isso é comum ou já não está acontecendo mais? Infelizmente isso era bem comum, né, Sandro? Porque, assim, eu falo que era porque hoje eu não vejo mais, né? Eu vejo pouco, assim. Quando eu ia muito para a obra, eu via muita coisa. O pessoal ficava inseguro, né? Às vezes o próprio engenheiro estava lá com a modulação, aí, mas essa laje, esse pano aí, acho que vou fazer uma viga. E aí, às vezes, ficava até pior, porque a gente tem alguns conceitos, né, na alvenaria, tipo de amarração direta, amarração indireta. Então, quando o calculista, né, o Rangel tá aí, ó, calculista bom pra caramba, todo mundo conhece o Rangel, o que vai acontecer? Quando ele pensa numa estrutura, ele fala assim, olha, essas cargas, eu sei que elas vão caminhar a 45 graus e eu quero que essa estrutura ela esteja com amarração direta. Eu quero que tenha ali, ó, um bloco amarrando direto com o outro e não junta prumo. Se ele calcula assim ou se ele calcula assim, muda a forma. E aí, o que acontece? Ele calculou tudo amarradinho, tudo travadinho e o cara foi lá e fez um pilar naquele canto. Quer dizer, tudo que ele pensou, né, pode ser perdido. Então, isso era muito comum. Isso era comum assim, nas obras de médio porte, as obras que tinha realmente engenheiro e tal, e a gente chegava lá e o pessoal estava apanhando, sabe? Eles apanham muito também na modulação da primeira fiada, porque a gente já falou que a junta aqui é 1 centímetro na horizontal, mas na vertical ela deveria ser também os 10 milímetros. Mas como o bloco tem uma pequena variação, esses mais ou menos 3, o que acontece? Não tem como colocar um espaçador aqui. Então, na hora de lançar a primeira fiada, ele precisa assentar alguns blocos primeiro, né? Que é muito simples. Ele só vai colocar os blocos de canto, blocos de portas, de janela, e depois dividir os outros. Tá? Então, eles apanhavam um pouquinho. Mas erravam na mão. Aí tinha a história da alvenaria armada, que queriam armar todos os furos, queriam encher todos os furos, né? Tem muita história para contar aí, tá? Márcia, mas então essa é interessante a situação. A marcação, o posicionamento dos blocos importantes da primeira fiada é onde você tem, vamos dizer assim, os vértices dos ambientes, é isso? Então você posiciona os blocos de canto e a partir daí você faz a redistribuição no meio. Então a marcação inicial da primeira fiada tem essa conduta que é importante, né? Tem. Porque o que acontece? Quando o pessoal começa por um canto e vai assentando esses blocos da primeira fiada, ele tem um projeto, ele tem as medidas, mas ele vai assentando aqui. A hora que ele chega lá no final, Sandra, naquele outro canto, não fecha. Mas por que não fecha? Porque eu não posso colocar um espaçador de 10 milímetros ali. Você entendeu? Então ele coloca, assenta primeiro, lógico. Impermeabiliza a fundação, tira nível, né? Uma coisa que é muito importante, o pessoal ainda faz isso, a hora que tira o nível ali, tá com uma junta grande, 3, 4 centímetros, e ele vai e deixa essa junta de argamassa. Não pode, ele tem que deixar essa junta, tem que ter no máximo 20 milímetros. Tá? Então ele tirou o nível, assenta o bloco mais alto ali, que esteja dentro dessa variação aí dos 20 milímetros, e aí ele começa, assenta os do canto, e onde tem abertura de porta e as divisas de ambientes. E você percebe que, nesse caso, ele ficou com um espaçamento menor para dividir os blocos na vertical? Então, quando ele faz isso, quando ele lança primeiro, assenta primeiro os estratégicos, né, ou especiais, qualquer coisa que você pode chamar assim, aí depois ele divide, e aí não tem erro, fica mais fácil. Então, quando eu ia muito para a obra, nossa... O cara ficava lá o dia inteiro, tadinho, tentando acertar e tal, e não conseguia. Aí você chegava na obra e falava, vamos experimentar, colocar esses primeiro aqui, assentar? Aí
clareava, mas olha que coisa mais simples, né? E quem faz o projeto também, ele já pode fazer isso, porque a gente está desenhando ali no AutoCAD, você tira, deixa só aquelas peças especiais, deixa as cotas acumuladas ali para errar menos, e aí o cara faz a primeira fiada fácil, bem tranquilo. Agora, uma pergunta difícil para você. É o seguinte, você é uma pessoa experimentada, tem experiência de obra, a gente tem aquela última fiada da canaleta J, que a gente apoia a laje em cima dessa canaleta, e eventualmente você tem uma patologia embaixo da canaleta, porque a laje dá uma forçada e abre a boquinha da canaleta. Tem algum macete para acabar com esse problema aí? Porque eu vejo que muitos construtores sofrem com isso, reclamam, falam, e como é que tira esse probleminha? Essa é uma das patologias que a gente tem, né, Sandro? Mas bem tranquilo de corrigir também. E ela acontece nasquelas faces mais ensolaradas, aquela onde o sol bateu, sol da tarde ali, você pode saber que ela vai abrir. Né? Então ela vai abrir debaixo da canaleta ali, justamente por essa movimentação da laje que você falou. Porque algumas providências que a gente toma com essa última laje é assim, dividir o pano de laje na hora da concretagem, tá? Dividir mesmo, você não deixar aquele pano enorme de concreto lá na última laje, você cobrir mais rápido, porque a gente precisa diminuir essa troca de calor ali, porque esquentou demais de dia, a laje tende a aumentar, esfriou de madrugada, ela tende a retrair. Nesse movimento, ela puxa a canaleta com ela, então a gente precisa tirar esse movimento. Então tem, no nosso livro, nas apostilas que a gente faz, tudo, a gente coloca. Tem alguns calculistas que gostam de trabalhar, por exemplo, de engastar melhor a laje ali, tá? A minha, pessoalmente, eu prefiro liberar essa laje. Eu quero deixar essa laje trabalhar sem puxar as paredes. Então eu faço uma junta na última ali. Você falou de usar o J. Se você usar o J, você tem que usar essa borracha, o que for, essa separação aí, na parte de baixo do J e usar um isopor na face de cima. Eu acho mais complicado fazer isso. Então eu prefiro, na última laje, usar a canaleta. Porque aí eu libero só na horizontal, tá? Porque aquele isopor acaba voando, não é muito fácil trabalhar com ele. Então eu uso o J e o compensador nas lajes intermediárias e na última laje eu uso a canaleta, tá? Para quem não conhece, tem uma canaleta bonitinha aqui, não sei se dá para ver, ó. Isso aqui é uma canaleta, é uma peça em forma de U, tá? Então essa canaleta, em todos os pavimentos, ela tem a função de travar melhor essa estrutura e distribuir a carga da laje. E na última laje, a gente vai concretar essa canaleta, a gente vai usar ali um produto, pode ser uma borracha, tipo o Borindos, tipo neoprene é muito caro, mas aquelas mantas asfálticas impermeabilizadas, que a gente usa para impermeabilização, a gente coloca isso em cima da canaleta, perfeitamente nivelado, e essa laje vai estar apoiando em cima. Então ela não vai fazer esse movimento. E se tiver balanço ainda, se tiver como fazer um beiral, é melhor ainda. Aí funciona perfeitamente, tá, Sandra? Usar telas também. Naqueles cantos que a gente já sabe ali, que você fala, vai bater o sol da tarde aqui, vamos colocar uma tela nessa região aqui também, já é uma providência barata e que resolve, porque aí essa tela ajuda ali na movimentação do revestimento e não vai sair essa trinca. Agora, se a opção for realmente deixar separado, a gente vai ter que colocar um material impermeabilizante ali para não entrar água, né? Ô, Marisa, agora assim, se eu usar, a gente estava falando um pouco de assentamento, e se, por exemplo, o empreiteiro fizer argamassa em obra e quiser usar na bisnaga, ele consegue? Dá para bisnagar uma argamassa feita em obra? É difícil. A não ser que ele tenha algum aditivo, e geralmente quando a gente dosa em argamassa em obra, a gente já faz ela com cimento, cal e areia mesmo, né? E aliás, é o recomendado, viu, Sandro? Porque a argamassa, é muito importante esse traço da argamassa, e é mais importante ainda, é a aderência bloco-argamassa. Eu não preciso ficar tão preocupado com a resistência à compressão da argamassa, mas eu quero que
o meu bloco esteja realmente ligado, o bloco de baixo esteja realmente ligado no de cima. E é a argamassa que vai fazer isso. Então, quando eu trabalho com argamassa de cimento, cal e areia, a gente sabe que a cal ela tem aquela propriedade de segurar a água e deixar o cimento hidratar. Então, esse tempinho que ela está segurando a água, deixando o cimento hidratar, ele tem um tempo para percolar ali no bloco e fazer aderência. Quando eu uso um aditivo, talvez, a argamassa vai ter condições boas de trabalhar. Mas será que ela está aderindo? É por isso que é aquela história da norma, da gente, se eu não tiver cal na argamassa, eu vou ter que fazer um ensaio com aqueles 5 blocos para ver como é que está essa aderência do bloco. Então, geralmente, esse tipo de argamassa eu não consigo com a bisnaga, não. Eu tenho que ser uma argamassa com aditivo para poder usar a bisnaga. Aí eu posso usar uma colher mecânica, uma paleta, né? Mas a bisnaga não vai dar certo, não. Agora, Márcia, assim, e outro detalhe também que a gente às vezes ouve dizer e tem uma indicação técnica. O reboco. Eu não posso fazer o reboco direto no bloco, eu tenho que fazer criar uma aderência, é isso? Eu tenho que chapiscar, fazer alguma coisa? Então, se você estiver fazendo com esses materiais tradicionais que a gente está acostumado, né? Você vai ter que chapiscar, você deve chapiscar, tá? A não ser que você tenha um outro tipo de argamassa, que ela tenha algum tipo de resina especial para melhorar essa aderência e que ela seja mais flexível. Então, se é material de obra, se é um material que a gente está acostumado a usar em obra hoje, eu recomendo chapiscar sim. Tá? E na hora de pôr o revestimento também tem que ter um capeamento primário para depois entrar com a aplicação do revestimento, ou pode aplicar direto com a C3 o revestimento ali na parede? Então, não, como uma C3 comum, você não deve fazer isso, tá? Porque qual que é a preocupação? A gente sabe que isso vai colar, isso vai grudar bastante. Só que a obra movimenta, tá? O prédio, ele está o tempo todo movimentando. Então, eu preciso de uma espessura, ou eu preciso de uma argamassa mais flexível para absorver essas deformações da base. Aí, se você pega uma argamassa comum, uma argamassa colante comum, por mais forte que ela seja, ela não está preparada para absorver a deformação da base. Então, você tem que usar uma argamassa especial. O pessoal tem feito isso, eu tenho visto usar e com bom desempenho, mas são argamassas especiais, não essa argamassa colante comum que a gente está acostumado a usar, não. Para essa argamassa colante comum, a gente precisa fazer uma regularização ali da base, deixar ela bem perfeitinha mesmo, para que qualquer deformação ali não passe isso para o revestimento, tá? Então, nós estamos buscando, né, uma argamassa mais flexível. Então, tá vendo? Por isso que é importante conversar com uma pessoa que tem experiência de obra, obviamente que já enfrentou algumas situações de experiência pessoal e acaba que traz isso para o treinamento. E, por exemplo, Márcia, a gente tem aí empresas, construtoras e pessoas querendo treinar o pessoal, querendo preparar uma mão de obra que não está preparada. Como é que faz? Como é que consegue? Aonde que a gente tem isso aí para treinar o cara na alvenaria estrutural? Um assentador de bloco, um profissional assim. Como é que está isso aí? Como é que se enxerga isso? Eu acho que ainda está muito pouco, viu, Sandro? Eu acho que tem uma procura, existe uma necessidade muito grande desse treinamento. A gente já falou que é simples, né? Mas mesmo simples, precisa de alguém para treinar, tá? O Senai mesmo, eu não vejo tanta movimentação, né? Você tem lá o curso de pedreiro, você tem do revestimento, mas focado mesmo na alvenaria, esses cursos simples como a gente faz na Servir, não tem muito. Tá? Eu tenho aqui mesmo, o rapaz me liga, mas eu já comprei o bloco, eu tenho o projeto, mas o meu pedreiro não sabe usar. Só que assim, para eu sair daqui e ir até uma obra e tal, o custo não viabiliza, né? Então eu acho que assim, uma dica que se tiver fabricante escutando a gente aí, o Jorge sabe disso, ele já faz isso lá, você deve fazer na sua região. Eu acho que você tem que pegar aquele pessoal da sua região ali, aqueles seus clientes, fortalecer aquela área onde você atua e treinar o pessoal ali. Tá? Porque fazer o que a gente faz na Servir, a gente tem alguns cursos que a gente faz lá, já fizemos mais, né? Hoje não estamos tendo mais, mas você vê, vem gente do Brasil inteiro para fazer esse curso. Vem gente do Rio de Janeiro, vem gente de Manaus, vem gente Então você vê que ainda existe essa deficiência, né?
E aí, se você conseguir treinar na sua região ali, para fazer, Sandro, mas temos pouca coisa, sim. Certo. Ô, Márcia, nós estamos chegando no fim da nossa live, passou tão rápido o tempo, nós temos aí coisa de 4, 5 minutos aí para terminar. Eu queria que você falasse um pouco do seu livro. Eu acho importante... O que aconteceu? Esse livro aqui, pessoal, é um livro que a gente escreveu em 2010, eu e o professor Guilherme, e ele é bastante completo. A gente falou do projeto, a gente falou da execução e principalmente do controle de obra. Então foi assim, o Jorge é um que me cobra sempre, e eu estou sempre devendo, cadê o livro, né? O que aconteceu? A editora, o nome da Rosa, infelizmente a Tula, que é uma querida, nossa, a Tula Mello também não é minha parente, mas é uma querida, ela faleceu. E como os herdeiros não quiseram tocar a editora, está tudo parado. Então, o que aconteceu? E também nós temos a questão da norma, que essa norma não foi publicada ainda, né, Sandro? Então, essa atualização dessa edição do livro, a gente pretende fazer agora com a publicação da norma nova e vamos colocar esse livro para vender aí, mas a gente vai ter que procurar uma outra editora. A gente já está atualizando, tá? Só que hoje, infelizmente, eu não tenho livro para disponibilizar. Qual é o nome do livro? Qual o título que está no livro, Márcia? Alvenaria estrutural em blocos cerâmicos. Projeto, execução e controle. Esse é o livro, tá? E a gente, eu tenho certeza, o Guilherme também tem interesse muito em fazer isso, mas como aconteceu, tem uns 2 anos que aconteceu isso, ficou parado lá a editora e a gente não tem o livro para distribuir. Ô, Márcia, a gente quer retomar esse assunto do livro, tem muita gente que quer esse livro, infelizmente não está disponível. A norma já está em consulta pública, acreditamos que dentro aí do máximo de 30 dias ela vai ser publicada e talvez vocês façam uma atualização no livro de alguns trechos e aí vamos ver a possibilidade da gente voltar com esse livro no mercado aí. Não, precisa. O conhecimento aí que vocês têm. Márcia, muito obrigado pela sua participação, por disponibilizar esse tempo. A live correu numa rapidez muito grande, porque a gente vai batendo um papo, um assunto que a gente tem bastante paixão, né? A verdade é paixão. Essa alvenaria estrutural é apaixonante porque é um sistema vivo, né? Uma coisa que pulsa. E foi muito bom ter você aqui, Márcia. Sandro, eu que agradeço. Eu tenho o maior prazer em participar, você sabe disso, gosto muito do assunto. E eu estou aprendendo com vocês aí essa coisa de rede social. Então aí me sigam lá no Instagram. Olha que chique. Tem Instagram, tem Facebook. Estou postando detalhezinho bonitinho de alvenaria. Então, continuo aí, né, tocando as minhas obras e à disposição também e fazendo os treinamentos. Obrigada pelo convite, tá? Fiquei muito feliz mesmo. Ô, Márcia, tem uma pessoa aqui falando que tem que fazer um TCC. Eu vou dizer para ele o seguinte, ele entra em contato com a ANICER, Associação Nacional de Cerâmicas, com a Manuela, e a gente dá os caminhos para você buscar as informações que você precisa para o seu TCC. O nome dele é... Acabando a live, a gente já faz isso. E já passa para ele. Tá bom. Tá ok? Márcia, muito obrigado. Uma boa tarde. Até a próxima, Márcia. Obrigada, Sandra. Até. Tchau, tchau. Tchau.